agora que a gente já sabe como é que o render trabalha, como é que as luzes funcionam, como configurar as luzes, agora que a gente já sabe trabalhar com a câmera, tá? A gente vai pegar um objeto, tá? Que a gente já modelou ele anteriormente e vai iluminar essa cena, tá? Então, como é que seria o processo para se configurar uma cena para isso, tá? Então, eu abri aqui, estou com o meu modelo aberto, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é configurar o enquadramento dessa cena, né? Como é que eu vou posicionar ele, como é que eu vou criar esse cenário para que ele faça sentido, tá? Antes de mexer com luz e tal, né? Primeiro eu vou montar, estruturar melhor essa cena, tá? Então a primeira coisa que eu vou mudar aqui, tá? É a posição desse martelo, tá? Ele flutuando assim no ar de pé não faz muito sentido para mim, tá? Então o que eu vou fazer primeiro é rotacionar ele aqui, tá? Então o modelo, tá? Ele provavelmente vai pedir talvez um pouso diferente, né? Se ele for uma espada, de repente dava para deixar ela deitada assim, tá? Ou em algum outro ângulo. Enfim, você pode posicionar o teu modelo da maneira que melhor fazer sentido para você, tá? A segunda coisa que eu vou fazer aqui é criar uma câmera, tá? Eu não tenho nenhuma câmera aqui na minha cena. Eu vou criar uma câmera para que eu possa tá renderizando aí futuramente, tá? Então, venho aqui em ADD e câmera. E eu vou posicionar minha câmera, tá? Então, para posicionar minha câmera, lembrando que tem aquele atalho, tá? Para a gente visualizar o que ela está vendo, né? Que é a tecla 0, tá? E para posicionar ela melhor, a gente tem aquele Lock Camera to View, e aí eu consigo posicionar ela como eu preferir, né? Uma coisa que está me incomodando aqui, né? É que esse modelo ele é muito vertical, né? E esse enquadramento aqui, tá? Ele não vai funcionar muito bem para mim. Então, o que eu vou fazer aqui é mudar a resolução da minha cena, né? Lá no menu de propriedades, em Resolution, tá? Para uma resolução que faça mais sentido para mim, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou mudar para uma resolução, né, de 600 por 800, tá? Então, é como se fosse uma 800 por 600, só que virada de lado, né, em formato de retrato, né. Então, agora, se você perceber, quando a gente altera isso, né, também o formato da nossa câmera aqui vai mudar e eu consigo posicionar melhor aqui minha câmera para que ela enquadre melhor o meu objeto, tá? Cada objeto vai pedir, né, uma, uma resolução, né, uma, um formato diferente. Né? Como a gente está trabalhando com imagem, né, então a gente não tem uma grande restrição para isso. Né? Se a gente estivesse fazendo um vídeo, provavelmente a gente não poderia fazer esses formatos diferentes. Tá? Mas como é uma imagem, então eu posso fazer esses formatos diferentes. Tá? Então aqui eu estou posicionando melhor a minha câmera. Tá? Se eu selecionar aqui esse retângulo externo, tá? Eu vou estar selecionando minha câmera, eu posso vir aqui em propriedades e mexer também aqui no focal length, tá? Então isso também eu posso mudar aqui para dar uma impressão diferente, tá? Então se eu diminuir aqui esse focal length, tá? Deixar ele menor, tá? Dar um zoom out como se fosse, né? Então eu dou a impressão de que o martelo é maior, tá? Então isso é bem interessante para enquadrar nossa cena, né? Do mesmo jeito que se eu dar muito zoom, eu vou dar a impressão de que ele é menor, tá? Então isso é interessante da gente pensar também quando a gente está enquadrando, tá? Uma vez que eu esteja feliz com a posição aqui da minha câmera, tá? Eu vou desativar o Camera to View, tá? E vou sair aqui da posição dela para que eu possa fazer configurar o resto da minha cena, tá? O que eu vou fazer aqui agora, tá? É para que eu consiga sempre estar visualizando ela, a minha cena aqui, de acordo com a minha câmera, tá? Vou criar essa outra janelinha aqui, né? Vou setar ela para uma 3D View e vou colocar ela aqui na posição da minha câmera para que eu consiga visualizar sempre o que está acontecendo. E vou deixar aqui também, né, para que o modo de visualização aqui seja o modo rendered, tá? Que é aquele modo que é para que a gente tenha um preview da nossa cena, tá? Então agora
que nós estamos com a nossa cena já enquadrada, né? Nosso objeto está enquadrado na câmera, estou feliz com a posição dele. Eu vou criar aqui um chão para gente, tá? Para que o nosso objeto não esteja flutuando, né? Então venho lá em ADD, Mesh e Plane, né? E aí eu posso configurar o nosso chão aqui, deixar ele bem abaixo aqui do nosso modelo. E agora sim, quando a gente for começar a posicionar nossas lâmpadas, a gente vai ter um chão para que sejam refletidas sombras, tá? E agora eu vou começar a iluminação de fato, tá? Então o que eu faço quando eu vou iluminar uma cena, tá? Eu sempre começo pensando na luz principal, tá? Da onde que vem a luz principal? Então, como luz principal aqui nessa minha cena, eu vou adicionar aqui uma lâmpada, tá? Que é do tipo point, tá? Ela vai servir bem legal aqui para a gente tá iluminando nossa cena, tá? Uma coisa que eu percebi agora que eu coloquei a minha lâmpada, tá? É que a gente não está no Cycles Render, tá? A gente está no Blender Render. Então o que eu vou mudar aqui também, tá? Para que a gente consiga trabalhar melhor, para que eu consiga chegar num resultado mais interessante, tá? É mudar aqui para Cycles Render, tá? Então se você perceber aqui, as coisas já vão mudar e agora sim eu consigo continuar aqui com a configuração da minha cena, tá? Uma coisa que está me incomodando, tá, é que a gente tem aqui uma iluminação global, tá? Eu não quero iluminação global para minha cena, tá? Então, lembrando que para desativar isso, né, basta eu vir aqui nos parâmetros de iluminação global e diminuir aqui para totalmente preto, tá? Então agora nada vai estar influenciando a minha cena, somente a minha lâmpada, tá? Então consigo até posicionar melhor ela aqui, tá? Como é que eu configuro uma lâmpada, tá? Eu sempre vou pensar em que parte do objeto eu quero que ela ilumine, né? No caso aqui, eu quero que a iluminação ela venha da direita para a esquerda, tá? Então eu vou tentar posicionar a minha lâmpada, tá? Para que ela ilumine a maior parte possível aqui do meu objeto, lembrando, tá? Que ela vai gerar sombras, tá? Então eu não quero que ela gere uma sombra tão grande, tá? Mas eu quero que ela gere alguma sombra. Então eu vou posicionando ela e sempre visualizando aqui no meu preview até um ponto que eu me sinta satisfeito com a posição dela, tá? Com a sombra que ela está gerando e com as áreas que ela está iluminando, tá? E vou mexer um pouquinho na intensidade dela também, tá? Aqui nos parâmetros de luz. Vou aumentar aqui um pouquinho da intensidade dela. Vou colocar para 150, não, 200. Vou dobrar a intensidade dela. Ok, então aqui eu já estou iluminando de uma maneira bem interessante aqui a parte da lateral direita do meu martelo, tá? Segunda coisa que eu vou fazer, tá? É mexer na cor dessa luz, tá? Vou deixar ela um pouquinho mais amarelada aqui, tá? Para não ficar tão branco. E agora eu vou adicionar uma segunda luz, tá? Essa aqui é a minha luz principal, tá? E nenhuma das outras luzes que eu adicionar vai poder brigar com ela, tá? Eu vou adicionar uma luz agora, tá? Para iluminar um pouco essas áreas de sombra que ficaram aqui no meu modelo, tá? Então eu vou adicionar aqui desse outro lado uma nova lâmpada, tá? Também do tipo Point Light e vou posicionar ela aqui do outro lado, tá? Eu sempre costumo usar lâmpadas, tá? Que estão em outra direção da nossa câmera, tá? Então se nossa câmera está aqui e nosso objeto está aqui, tá? Eu sempre vou evitar deixar essa lâmpada aqui atrás, tá? Na direção da nossa câmera, tá? Porque isso já é um aspecto muito esquisito, tá? Isso mata todas as sombras do nosso objeto e tira todo o volume da nossa cena, tá? Então por isso eu sempre deixo ela meio de lado, que eu nunca deixo ela 100% de frente, tá? Voltando aqui para a configuração dessa nossa segunda lâmpada, tá? Vou subir ela um pouquinho aqui, tá? E vou deixar ela bem mais fraca do que a nossa lâmpada principal, tá? Se a outra estava com 200, eu vou deixar ela aqui com 50, talvez, um quarto da intensidade da outra, ou menos até. Só mesmo para dar uma tirada naquelas sombras, tá? Se não tivesse essa lâmpada aqui, com ela, a gente já tirou um pouquinho dessa sombra. E vou aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui também para deixar as sombras dela mais suave, tá?
Vou aumentar um pouquinho também o tamanho da nossa lâmpada principal aqui para deixar a sombra um pouquinho mais suave, tá? E por fim, tá? Só para adicionar um detalhe na nossa cena, eu vou adicionar uma terceira lâmpada, tá? Que é uma lâmpada também do tipo point, tá? E ela vai ficar do lado de trás do nosso modelo, tá? E o único objetivo dessa lâmpada, na verdade, é que ela dê uma contraluz no nosso modelo para ela marcar um pouquinho a silhueta dele, tá? Então, eu quero marcar aqui um pouco a silhueta do nosso objeto. Então, se eu colocar um pouquinho azulado aqui, ó, um pouquinho mais para frente, você vai perceber que a gente criou essa iluminação aqui, ó, que vai marcar um pouquinho a silhueta e ele vai dar um volume interessante também, vai dar uma ambiência na nossa cena, tá? Essa luz ela pode ser um pouquinho mais fraca, tá? Não precisa ser tão forte como as outras. Também pode ser uma luz mais suave, né? Aumentar aqui o size dela. E aí você percebe que a gente tem uma iluminação mais interessante, mas eu percebi que agora essa iluminação está um pouco lavada, tá? Então eu vou só aumentar um pouquinho a intensidade aqui da nossa luz principal, tá? Para gerar mais interesse e tirar um pouquinho aqui dessa nossa luz de preenchimento, tá? Dessa luz aqui contrária, só para a gente ter um contraste maior nessa cena, tá? Uma vez que eu estou feliz com a nossa iluminação, tá? Eu vou gerar um render, tá? Então, estou feliz com o nosso preview aqui, vou gerar um render para ver em tamanho grande aqui, em uma resolução final, qual que vai ser a aparência, o aspecto dessa iluminação, tá? Uma coisa que eu esqueci aqui, que eu já estou percebendo, tá? É que a gente não tem fundo, né? Então a gente tem aqui o chão, tá? E esse chão termina, tá? Às vezes a gente quer dar o aspecto para nossa iluminação, né? Um aspecto que não tem, que a gente não apareça, né? Que a gente não perceba, tá? O final entre a luz, entre o chão, né? E a parede, né? Que o chão não tenha fim, né? A gente chama esse conceito de fundo infinito, tá? Como é que a gente poderia simular essa iluminação? E tá aí o nosso render já quase finalizado, a gente já consegue perceber aqui algumas coisas interessantes, tá? Então voltando, né? Como é que a gente cria esse aspecto de fundo infinito, tá? A gente pode criar esse aspecto de fundo infinito, tá? Pegando o nosso chão, tá? Adicionando uma parede nele, né? Só que uma parede suave, né? Uma parede redonda nele. Então, como assim, né? Então, eu vou entrar aqui no modo de edição, tá? Vou aplicar aqui um extrude num dos lados do nosso plano, tá? E vou adicionar aqui um modificador de Subdivision Surface, tá? Vou adicionar os dois níveis, vou voltar aqui no modo de edição, adicionar mais uns loop cuts nele, para gerar isso aqui, ó. Essa forma arredondada, tá? Essa forma vai ser bem interessante, tá? Quando a gente posicionar ela aqui, só vou rotacionar ela para aparecer lá na nossa cena. E olha lá que interessante, tá? Agora, se a gente cortar aqui, né, a gente não percebe qual que é o final do nosso chão, né? Então isso dá um aspecto bem interessante de fundo infinito, né? Então se a gente for tentar renderizar agora lá, só vou mudar aqui para GPU, tá? Para ser um pouquinho mais rápido. Vou desabilitar aqui e vou colocar em render, tá? E agora a gente vai perceber que nossa cena ela tá bem interessante porque ela não tem aquele fundo preto, né? O fundo é o próprio chão que dá esse aspecto que nunca acaba, né? E tá aí o nosso martelo iluminado, né? Então o objetivo dessa semana, tá, é que você pegue um dos modelos que você modelou, tá? O modelo que você acha que esteja mais interessante, que esteja com mais que você tenha se identificado, gostado mais, que acha que vai ficar mais interessante, e iluminar uma cena com ele no meio, né? Então gerar um resultado próximo desse aqui nosso que a gente criou, tá? Então, e salvar essa imagem, né? Então, eu gerei aqui uma imagem, né? Então, lembrando sempre de salvar ela. Então, você dá um aqui image, save as image, escolher um lugar aqui,
colocar um nome, martelo iluminado. Tá. Vir aqui em Save as Image. Se eu for lá no meu Explorer, tá?